Olá, nono ano! A nossa aula de hoje é para falar sobre os sistemas de equação do segundo grau. Vocês já viram o sistema de equações do primeiro grau e agora nós veremos também com equações do segundo grau. O sistema, ele é um esquema que possui duas equações para representar uma mesma situação. Então, se dentro de uma situação problema, você tem a possibilidade de montar duas equações, você tem um sistema de equação, ok? E aí, o sistema de equação para equações do segundo grau vai ser resolvido seguindo esses três passos que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro passo é você interpretar o problema que foi dado para conseguir montar as duas equações do sistema, ok? O segundo passo é você isolar uma das incógnitas em uma das duas equações do sistema. E no terceiro passo, você vai substituir essa incógnita que você isolou na outra equação, ok? Então, o método aqui que a gente utiliza é o método da substituição. Na página 62 do livro de vocês, do livro 2, traz uma situação-problema aonde nós conseguimos montar um sistema de equação. Diz o seguinte na página 62. João está querendo comprar um terreno para construir uma casa. Em um dos anúncios que encontrou, com um preço que lhe pareceu bom, as informações eram de que o terreno era retangular, com área igual a 288 metros quadrados e perímetro de 72 metros quadrados. No entanto, para poder saber se o terreno era realmente interessante a ele, seria necessário conhecer as dimensões, ou seja, a largura e o comprimento, né? Será possível obter essas informações com o que foi dado no anúncio? Então, olha bem, eu fiz uma representação aqui para vocês desse terreno. Fiz um desenho de um retângulo, porque fala que o terreno é retangular, e eu coloquei o seguinte, as informações que o problema deu. Ele disse que a área desse terreno é 288 metros quadrados. E também disse que o perímetro desse terreno é 72 metros. Ele não informou a medida do comprimento e nem da largura desse terreno. Então, eu estou considerando que o comprimento é x e que a largura do terreno é y, certo? Beleza. O que é área? A área é comprimento vezes largura. Estou falando de retângulo, certo? O que é perímetro? A soma de todos os lados, o contorno do terreno. Então, com essas informações que o anúncio deu, eu consigo montar duas equações para esse problema. Uma equação referente à área do terreno e a outra equação referente ao perímetro desse terreno. Então, veja bem, a primeira equação é referente à área. O que é a área de retângulo? Comprimento vezes largura. Então, o comprimento x vezes a largura y, o problema diz que isso é igual a 288 metros quadrados. Então, essa primeira equação aqui é referente à área. A segunda equação é referente ao perímetro. A soma desses lados aqui, ó, dá 72 metros. Então, quando você soma x mais x, dá 2x. Quando você soma y mais y, dá 2y. Professora, como é que você sabe que aqui também atrás é x e nessa outra lateral é y? Gente, se o comprimento à frente do terreno tem x, aqui atrás é o mesmo tamanho, também tem x. Se essa lateral aqui direita tem y, a lateral esquerda também vai ter y. Tá? Então, somando x mais y, você fica com 2x mais 2y. E esse perímetro, ele diz que é igual a 72. Então, eu consegui montar duas equações para o mesmo problema. Então, com isso, eu consigo ter um sistema de equação, ok? Observe que essa segunda equação aqui, todos os termos dessa equação, o 2x, o 2y e o 72, dá para dividir por 2. Sempre que for possível simplificar uma das equações, você simplifica. Então, simplificando, dividindo esses três termos aqui por 2, fica o seguinte. A primeira equação eu repito, e essa segunda equação vai se tornar 2x dividido por 2, fica só x.
2y dividido por 2 fica só y. 72 dividido por 2 dá 36. Então, a minha segunda equação fica x mais y igual a 36. O segundo passo, o primeiro passo a gente já fez, que é interpretar o problema e montar o sistema. O segundo passo, né, é você isolar uma das incógnitas. Está fácil isolar o x aqui, ó, ou o y, tanto faz, mas eu vou isolar o x na segunda equação. Na primeira equação não está tão simples porque é uma multiplicação. Se eu isolar esse x aqui, eu vou ter que mandar o y para lá e ele, ao invés de multiplicando, vai dividindo, vai ficar em forma de fração. Então, a gente busca onde está mais simples. Está mais simples isolar o x na segunda equação, que aí esse mais y aqui no primeiro membro vai para o segundo membro, ó, como menos y. Então, o meu x vai ficar igual a 36 menos y. São dois termos, então eu coloco dentro de um parênteses. Esse valor que eu determinei para x, quando eu isolei ele, eu vou substituir lá na segunda equação, na outra equação. Então, ao invés de eu repetir x vezes y, no lugar de x vai entrar 36 menos y. Então, eu fiz isso aqui embaixo, ó. Ao invés de repetir x vezes y, eu coloquei no lugar do x o 36 menos y. Daí, eu repeti o vezes y igual a 288 da primeira equação. Ficou um chuveirinho, uma propriedade distributiva para você fazer com esse y aqui. Então, fica y vezes 36 dá 36y. E y vezes menos y dá menos y ao quadrado e eu repeti igual a 288. Observe que nós temos uma equação do segundo grau. Por quê, professora? Porque eu tenho uma incógnita elevada ao quadrado. Então, se é uma equação do segundo grau, eu vou deixá-la no formato igual a zero, tá? Para poder resolver com delta e Bhaskara. Então, para ficar igual a zero, eu trago esse 288 para o primeiro membro, ele vem com o seu sinal trocado e então fica igual a zero. Aí eu vou organizar agora essa equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quem tem y ao quadrado vem primeiro. Então, menos y ao quadrado eu coloquei primeiro. Esse 36y aqui, ele é positivo, então coloquei ele positivo aqui depois. Coloquei o termo independente menos 288 igual a zero. Com esse formato aqui, a gente consegue resolver usando delta e Bhaskara. Mas primeiro, precisamos identificar os coeficientes da equação. Coeficiente A é quem acompanha o y ao quadrado, nesse caso, menos 1. Coeficiente B, o 36 positivo. E o coeficiente C, que é o termo independente, menos 288. Agora, eu joguei aqui na fórmula de Bhaskara e na fórmula geral na fórmula de delta e de Bhaskara. Fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você vai achar 36 ao quadrado igual a 1.296, menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, vezes 288 negativo dá menos 1.152. Fazendo essa subtração, você acha delta igual a 144. Jogo na fórmula de delta, de Bhaskara, que é menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A, ok? Então, esse aqui, ó, fica o joguinho de sinal, fica 36 negativo, menos 36, 144, raiz quadrada dá 12. Então, pro y1, que é a minha primeira raiz, eu pego o mais da fórmula. Então, fica menos 36 mais 12 dividido por menos 2. Você vai achar y igual a 12. Para minha segunda raiz da equação, eu utilizo o menos da fórmula. Então, fica menos 36 menos 12 dividido por menos 2, achei y igual a 24. Observe, então, que eu tive duas raízes, né? Estou tratando de uma equação, então, do segundo grau. Ok. Aí você vai ter duas possibilidades de resposta. Como assim, professora? Se você considerar que o x, que o y é igual a 12, quem é o y? O y, ela era a largura. Então, se eu considero que a largura desse terreno é igual a 12 metros, o seu comprimento vai ser 24, tá? Por que, professora, que você sabe que vai ser 24? Porque, olha só, o x não é igual a 36 menos y? Então, vamos considerar que eu estou considerando o y igual a 12.
36 menos 12 dá 24, tá vendo? E se eu considero que o y é o 24, então 36 menos 24 você vai achar 12. Então você tem duas possibilidades de resposta. Se o comprimento tiver 24 metros, a largura, ó, vai ter 12 metros. Se o comprimento for 12 metros, então a largura vai ser igual a 24. Então, depois que você soluciona a equação, você vai lá dentro do problema, lê ele novamente e vê quais as possibilidades para responder a pergunta que gerou aquele sistema de equação, ok? A gente vai ver mais uma resolução de sistema no exemplo da página seguinte. O nosso exemplo aqui da letra A não traz um problema, já traz o sistema montado, pedindo para você solucionar o sistema. Então, você tem o seguinte sistema de equação do segundo grau. Você tem x ao quadrado mais y igual a 6, na primeira equação, e na segunda equação eu tenho x menos y igual a 0. Então, aqui nessa segunda equação, que só tem aqui o x menos y, fica mais fácil eu isolar uma das incógnitas. E eu estou escolhendo a incógnita x, ok? Então, para deixar o x sozinho, quem vai ter que ir lá para o outro lado é o menos y. Quando ele vai para o outro lado, ele vai com sinal trocado, então ele vai y positivo. Como aqui era zero, esse zero nem precisa aparecer, tá? Então, ficou x igual a y. Então, esse valor aqui de x que eu determinei, que é igual a y, eu vou substituir lá na minha outra equação, que nesse caso é a primeira equação. Então, no lugar de x vai entrar quem? Y. Então, se era x ao quadrado, fica y ao quadrado. Repetiu mais y igual a 6. Então, trago esse 6 aqui para o primeiro membro, porque se trata de uma equação do segundo grau, tem que ficar igual a 0. Então, fica y ao quadrado mais y menos 6 igual a 0. Para solucionar essa equação do segundo grau, utilizei delta e Bhaskara. Então, quem é o coeficiente A nessa equação? O 1, o coeficiente B, 1 também, e o coeficiente C, o menos 6. Jogando na fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, você vai achar delta igual a 25. Achei delta, então agora eu jogo na fórmula de Bhaskara, aonde eu tenho menos o valor de B, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso é 25, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, menos 1, mais ou menos o valor da raiz de 25 é 5, dividido por 2. Então, considerando a primeira raiz da equação, o y1, é você fazer menos 1 mais 5, que dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. A segunda raiz da equação, que é o y2, eu utilizo o menos da fórmula. Então, fica menos 1 menos 5, que dá menos 6, dividido por 2, achei a segunda raiz igual a menos 3. Então, se você considera que o y seja igual a 2, qual vai ser o valor de x? O x é igual ao y. Nós vimos isso lá em cima, no início da questão, quando eu digo que x é igual a y, tá? Então, ó, eu disse aqui em cima que o x é igual a y. Então, substituindo aqui, se eu considero que o y é igual a 2, x é igual a y. Então, no lugar do y entra 2, então x é igual a 2. Agora, se eu considero que o y é menos 3, então o x, nesse caso, vai ser igual a menos 3. Então, qual é a solução desse sistema de equação? São esses dois conjuntos de raízes aqui. Então, eu tenho a resposta para o x igual a 2, o y também é igual a 2. Para o x igual a menos 3, o y também é igual a menos 3. Desses dois conjuntos aqui de raízes formam a solução desse sistema de equação do segundo grau, ok? Então, agora vocês vão praticar um pouquinho, fazendo as atividades que estão no livro 2, nas páginas 64 e 65, tá bom? Beijo para vocês.